Alguma vez você já disse para o seu filho: filho, come toda a comida, senão você vai ficar doente? Ou você já divertiu alguém falando assim: nossa, você come muita besteira, para de comer besteira? E você? Você aceitaria esses conselhos? Ou você acha, cuida da sua vida? O que você acha sobre isso? E se fosse Deus que falasse isso para você? Você faria? Você faria tudo que Deus mandasse você fazer? Afinal de contas, é Deus que está mandando, não é qualquer pessoa, né? É Deus. Você faria? Eu acho que sim, né? Quem seria inocente de não fazer? Afinal de contas, é Deus que está falando, nada mais, nada menos que Deus, o Todo-Poderoso. E Ele sabe o que fala, né? Assim como a gente fala para nossos filhos: eu sei o que eu estou falando para você, meu filho. Eu sei o que é melhor para você. Assim também é Deus falando: meu filho, faz isso porque eu sei o que é melhor para você, né? Deus está falando. Enfim. O título do estudo de hoje é Vitaminas para uma Vida Saudável, ou Vitaminas de um Cristão. Na verdade, eu não achei um título bom para esse estudo, mas enfim, vamos ao estudo, né? Então eu quero falar para você 3 vitaminas que todo cristão tem que ter em todos os dias da sua vida, tá bom? Eu não sei vocês, mas eu já acordo pensando o que eu vou comer no dia. O que vai ser meu café da manhã, o que vai ser o meu almoço, enfim. E na vida espiritual, será que eu penso da mesma forma? Que horas que eu vou parar para ler a Bíblia? Será que eu tenho um roteirinho? Porque o meu almoço, o meu café da manhã, o meu almoço, minha janta, eu sei o horário certinho. E do seu alimento espiritual? Você tem um momento certinho de você fazer isso? Se não tem, é bom pensar em ter. Porque se você é um cristão, né, e se você é uma pessoa, né, que é constituída de corpo, então, se você estiver vivo, você tem um espírito. A não ser que você esteja morto. Então, você precisa pensar no seu espírito, de como você vai alimentar ele. Então, eu quero te falar da primeira vitamina, que é a vitamina B1, mais conhecida como BIBLA. A Bíblia. Você precisa se alimentar da Bíblia. Jesus falou para o próprio Satanás, né, para o seu inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, no momento de aperto lá no deserto que ele estava, ele falou isso para o seu inimigo, e ele venceu dessa maneira, né? Porque ele estava se alimentando, o diabo queria que ele se alimentasse, pensasse no corpo dele, mas ele falou assim: não posso só pensar nisso, eu tenho que pensar no meu espiritual. E ele pensou nesse momento no espiritual. E nós também temos que fazer a mesma forma, a gente tem que pensar, fazer como Jesus fez, pensar também no espiritual. A gente pensa que Jesus era Jesus, a gente pensa assim: ele não precisava de pensar no espiritual dele, mas ele pensou. Então nós também devemos pensar, nós devemos estabelecer momentos do nosso dia para que a gente se alimente espiritualmente, que isso nos trará força, renovará nos revitalizará, né? E além disso, de nós nos alimentarmos, a gente também pode ajudar outras pessoas a ficarem fortes espiritualmente falando e na presença de Deus. A segunda vitamina que você tem que tomar é a vitamina A. Será que vocês imaginam qual seja? Vou dar uns segundinhos para vocês. 5 segundos. Acertou aí qual que é a vitamina? Essa vitamina, você vai falar assim: essa Fernanda só inventa. Mas é a vitamina ajoelhar-se para orar. Olha aí, tá vendo? Por essa você não esperava, né? Então, essa vitamina, a composição principal dela é a oração, é orar. Mas o ajoelhar, ela potencializa o efeito, ok? Essa vitamina, irmãs, é um pouquinho difícil de tomar, mas quem toma, olha, tem um efeito incrível, né? A oração pode ir muito em seus efeitos, a Bíblia nos diz isso. E a gente precisa orar, entregar para o Senhor as nossas ansiedades. A palavra do Senhor diz que, deixa eu ver se eu acho aqui,
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Nós precisamos falar, irmãs. Às vezes tem coisas dentro de nós que a gente não fala para as pessoas, a gente não consegue se abrir, mas Deus sabe de tudo. E você precisa falar, você precisa ter essa comunhão com o Senhor, essa vitamina de se ajoelhar para orar, de orar, né? Mais precisamente dito, né? Você precisa ter essa ação de orar, não é verdade? Porque você está tendo um relacionamento com Deus. E qual é o filho que está perto do pai que não é abençoado por todas as coisas que ele tem? Então, quando você ora, você é, sim, agraciado por tudo o que o Senhor tem de bom para a sua vida. Mesmo que às vezes pareça que é ruim, mas no final ela se torna em bênção para a sua vida. Mais um exemplo com Jesus. Jesus, ele quando ele andava aqui pela terra, ele era seguido por multidões, né, irmã? Se vocês leem o Novo Testamento, lá tem que ele ia para o monte de madrugada. Ou seja, ele escolhia um horário específico a sós com o Senhor. Porque durante o dia ele não podia. Então ele escolhia a madrugada, por esse motivo. Né? Ele escolhia a madrugada porque ele queria um momento só com o Senhor. Se nós pensarmos bem, se Jesus fez isso, né? Quem dirá nós? Por que nós não estamos orando, tomando essa vitamina nas nossas vidas? A gente só tem a ganhar, nós não temos nada a perder. Então é hora, irmãs, de fazermos lá nossas estratégias de oração, de se alimentarmos espiritualmente. Porque, irmã, você não é só carne, a gente não pode pensar só nas coisas aqui da terra, né? Nós precisamos buscar primeiramente o quê? O reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando nós pensamos em fazer as coisas para nossa alma, né? Nós estamos sim pensando no reino de Deus, porque nós vamos ser os discípulos do Senhor, de levar a palavra dele, como ele quer que a gente faça. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso está em Efésios 6,18. Orem continuamente. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E a vitamina que você não deve deixar de tomar é a vitamina C, tá? Você tem que cuidar. Essa vitamina, ela nos alimenta muito. Quando você cuida de alguém, você se edifica, porque você está amando. Quando você ama uma pessoa, quando você cuida de uma pessoa, é o mesmo que você está fazendo para Deus. Eu não sei se você já reparou que pessoas, por exemplo, pessoas mais sozinhas, que não têm filhos, né, que não têm netos, eles pegam bichinhos de estimação para cuidar, ou fazem coleção de alguma coisa. Ou seja, Deus nos deu essa incumbência de cuidar de algo, né? E a gente sempre vai procurar fazer isso. E quando a gente faz, a gente se sente muito feliz quando a gente cuida de algo, de alguma coisa, de pessoas, né? A gente se sente muito bem. Então, cuidar vai fazer com que você encontre
o verdadeiro amor, né? Vai fazer com que você encontre Deus, porque Deus está nas pessoas, né? Quando você faz para os pequeninos, né? Você está fazendo para Deus. Então, a vitamina C, ela é muito importante. Porque uma ação, ela vale mais que 1000 palavras. Não adianta só você falar, você tem que agir, né? Quando mostramos amor para o nosso próximo, testemunhamos o amor de Deus de forma poderosa. Sem amor, não há perdão. Para vivermos em paz com nossos irmãos, sem guardar rancor, precisamos aprender a amá-los, a cuidar deles. Amar o próximo é uma coisa prática. Dizemos que dizer que amamos não basta. O verdadeiro amor se expressa quando o nosso próximo precisa de ajuda. E aí você vai na vitamina C. Cuidar. Amar o próximo não é só abandonar a necessidade. Amar o próximo não o abandonar na necessidade, tal como Deus não nos abandona como precisamos dele. Amar o próximo é consequência de ter o amor de Deus no nosso coração. Quando entendemos que ninguém merece o amor de Deus, começamos a ver nosso próximo como nós próprios. Deus ama seu próximo tanto quanto ama você infinitamente. Isso é sério. Não amar o próximo, não cuidar do próximo, é igual a não amar a Deus. Quem não ama seu próximo ainda não deixou Deus trabalhar em seu coração. Sem amor, nada que fazemos tem valor. Todos os mandamentos de Deus para uma vida boa e santa dependem de amar o próximo. Obedecer os outros mandamentos sem amar o próximo não vai agradar a Deus. O Senhor colocou aqui, coloquei aqui um versículo aqui. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Cuidar, né? Não só de palavras, mas de atitude. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, essa vitamina C você tem que ter na sua vida, minha irmã. Não adianta você... E essas vitaminas, elas são um complemento. Não adianta você orar, ler a palavra de Deus e não amar. E também não adianta você amar e não se encher da palavra de Deus e não falar com Deus. Elas se complementam. Você precisa dessas vitaminas na sua vida. Então, corra hoje para os pés do Senhor. E resgate essas vitaminas aí, peça força a Ele, para que você tenha uma vida espiritual bem saudável. Não fica pensando, irmã, só de acordar cedo para ir correr, não fica pensando só no seu corpo físico, mas pense também no seu espiritual, porque ele é tão importante quanto o seu corpo. Amém? Um beijo para todas. Fique com Deus. Tchau, tchau.